Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um evento no auditório do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os presentes, como também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com certeza é um prazer tê-los conosco. E vamos aqui começar um evento especial. E o tema é Gestão Empresarial de Edificações. Como se especializar? E quem irá nos contar mais sobre o assunto serão os administradores e especialistas em gestão de edificações, Alberto Levitan e Carlos Alberto de Almeida. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui para tentar transmitir para vocês todo o nosso conhecimento através de uma especialização de nossa categoria. Eu sou administrador desde 1971, formado pela EBAP, Getúlio Vargas. Depois tive um curso de mestrado na PUC. Tenho experiência na área de projetos por muitos anos e de alguns anos para cá tenho me identificado e trabalhado na área de edificações. Montamos um trabalho junto ao Conselho Regional de Administração, já tem mais de 3 anos, e agora estamos transformando isso numa atividade prática, além da palestra, a formação de um curso com essa especialização necessária à nossa categoria. Olá, administradores que nos assistem, tá? Os presentes e esses que estão aí em online. Meu nome é Carlos Alberto Almeida. Tá? Estou bacharel em administração desde 1977, diplomado pela Uniswan. Alguns cursos adicionais tive a oportunidade de fazer. Fiz MBA em Finanças Corporativas no ano de 2000. Mas, a partir de 1977, ingressei numa empresa financiadora de estudos de projeto, é uma empresa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e garanto aos senhores que foi uma atividade profissional em administração que me permitiu alavancar a minha carreira, tá? Pois, desde o início, desenvolvi atividades de gerenciamento. Tive a oportunidade de ser chefe de departamento financeiro, chefe de departamento de captação e financiamento, oportunidade de condução de instituições de apoio à ciência e tecnologia no âmbito do meu departamento. Tive a oportunidade também de coordenar alguns programas com organismos internacionais, como o Banco Mundial e União Europeia. Isso me trouxe um background, entende, na área de gestão muito grande. E hoje, aposentado, mas não muito longe dessa atividade de gestão, em função de alguns cursos adicionais, inclusive aqui no Conselho, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de empreendedorismo e outro pelo Conselho Federal de Administração, quando eu desenvolvi a atividade de consultoria organizacional, e hoje faço parte de um grupo, de administradores cascudos, com grande experiência profissional e brilhante, coordenado pelo administrador Alberto Levitan, e estamos tentando levar um pouco de conhecimento da nossa experiência profissional através dessa atividade de gestão profissional de edificações. Obrigado por estarem presentes, por estar confiando na divulgação do nosso trabalho, e a gente pretende desenvolver com vocês alguns aspectos da nossa vivência profissional. Vamos lá? Vamos lá, Alberto. Eu começo. Eu vou começar a nossa palestra afirmando algo que nós já afirmamos desde que começamos esse grupo mencionado pelo Carlos, que a gestão é uma função principal da nossa categoria de administradores. A disseminação dos conhecimentos de administração e gestão
extremamente importante nessa área de edificações, como vocês vão ver a seguir durante toda a nossa palestra. Quando caminho pelos bairros, pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, eu fico pensando, será que as pessoas têm consciência que dentro desses prédios, quaisquer que sejam, hospitais, prédios residenciais, comerciais, escolas, universidades, até mesmo na área de lazer, que ali tem muita ciência e tecnologia envolvida, que ali tem muito esforço, trabalho e criatividade do ser humano? Será que a nossa sociedade, será que as pessoas atentam para esse detalhe na hora que estão entrando em qualquer dessas edificações? Aí eu fiquei pensando algo, quando eu mencionei aqui a minha faculdade, lá no início, eu fiquei me lembrando da pirâmide das necessidades hierárquicas do americano Maslow, em que uma delas era exatamente a segurança, ou seja, a propriedade, o abrigo que nós estamos nos identificando com essas edificações. Então, isso nos levou a pensar como o administrador tem importância nesse segmento. Eu considero que a administração e as outras profissões e a engenharia, no caso das edificações, têm que andar em conjunto. Nós deveríamos ser os guardiões dessas edificações com a nossa experiência e utilizando todos os múltiplos aspectos das outras profissões que dão suporte, tais como jurídico, financeiro, a parte toda operacional, engenharia, arquitetura, etc. A modernidade e a complexidade das edificações está nos impulsionando para isso. A humanidade tem tido contribuições incríveis da engenharia. Ao longo dos anos, vocês pegam prédios seculares, prédios modernos, prédios antigos, e como a engenharia tem participação ativa na evolução da sociedade. Esse pequeno texto aqui, tirado do CREA, de Santa Catarina, mostra a importância, quando o assunto é estrutura, né, que permite a construção de edifícios, estradas, túneis, metrôs, barragens, portos, aeroportos, tudo que a gente convive diariamente e que as pessoas passam tão apressadamente que acho que não dão nem valor naqueles locais que estão circulando. Daí aquela minha afirmativa anterior de que será que a sociedade, as pessoas realmente estão enxergando o benefício que elas têm na segurança de seus abrigos e mesmo nas outras edificações? Aí vem a contribuição da administração e engenharia, para contribuir com a preservação dessa categoria, visto que nós podemos preservar e manter a operacionalidade, melhorando a qualidade e até auxiliando na preservação de vidas, patrimônios e mesmo a memória afetiva. Memória afetiva, se você tem todos os vídeos e fotos da tua família, casamento, dos filhos crescendo, e isso é destruído no incêndio, você perde grande parte da sua memória afetiva, e isso que tem como consequência uma tristeza muito grande na própria constituição familiar. Como as edificações estão cada vez mais complexas e modernas, nós profissionais vamos ser cada vez mais requeridos para ficar atentos nos detalhes e capacitação, para agir com estratégia e agilidade e intervenção direta em problemas que possam vir a ocorrer. Os acidentes acontecem, mas talvez a gente tenha uma sucessão de falhas. Eventos bem trágicos podem ser decorrentes de pequenas falhas não perceptíveis, como, por exemplo, vou exemplificar aqui, um ar-condicionado com má manutenção, ele pega fogo e destrói uma propriedade inteira. A atuação pode ser devida ao comportamento do ser humano, pode ser uma falha de um mecanismo, ou mesmo as características do ambiente, como construções, a gente está vendo agora em Recife, construções de lugares que não dão sustentabilidade à edificação por alguma razão técnica que não foi observada. Vamos dar aqui alguns exemplos
bem trágicos, numa sequência cronológica, no Rio de Janeiro e no Brasil, que nos indica claramente que estava faltando gestão de planejamento, controle, direção, treinamento e acompanhamento operacional. Consegue ver bem as fotos aí ou está meio turvo? Tá ok? Caso contrário, a gente tem o painel. Por exemplo, aqueles prédios que desabaram na rua Avenida 13 de Maio, no centro da cidade, um prédio acabou derrubando outros 2 prédios em 2012. Um incêndio que atingiu um prédio em Botafogo, numa unidade residencial. Bombeiros que atenderam um princípio de incêndio em uma loja em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, dentro de um shopping, um supermercado, também a parte de... foi incêndio, a parte de segurança foi bem atingida. Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro, em 2011, com perda na área cultural. Um arrombamento no prédio de oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, falha clara de segurança. Um assalto num hotel na Bahia, não houve arrombamento, então é uma outra falha de segurança no acesso à edificação. Entrada da Santa Casa, o alarme disparou, então aí já mostra que teve alguma eficiência o sistema deles. Um hospital psiquiátrico de Santa Casa, lá no Rio Grande do Sul, sofreu com arrombamentos. Nós estamos mostrando diversos tipos, em várias ocasiões, de problemas ocasionados por possíveis falta de planejamento do gestor dessas edificações. Um assalto ao Museu Castro Maia, um crime sem solução. Na Rua da Carioca, a explosão de um prédio com mortes confirmadas, infelizmente. Explosão de gás, e não era o gás canalizado, eram botijões de gás indevidamente alocados num espaço. Um prédio no centro da cidade do Rio, da Eletrobras. Um galpão da Receita Federal, você vê até instituições públicas também sofrem com essa falta de cuidado na gestão, no planejamento, na manutenção operacional. Hospital Pedro Ernesto, estava sem vistoria há 12 anos. O fogo levou pânico a mais de 320 pacientes. Lá em Vila Isabel, que fica esse hospital, tem muita frequência, por estar numa área muito bem localizada. O incêndio destruiu um acervo de arte de um colecionador romeno, em Copacabana. Parte de um shopping na zona norte do Rio. O Museu Nacional, infelizmente, com essa tragédia na arte que nós tivemos aqui e cultura do nosso país. Shopping Leblon, em junho já em 2022, muito mais próximo. Hospital São Lucas, as instalações são ótimas, mas esse problema ocorreu e foi rapidamente solucionado, mas com grande perigo para os pacientes e usuários. E no centro de São Paulo, em julho de 2022, destruiu completamente esse prédio comercial. Eu não tenho a atualização desses dados, mas em 2012, 50 prédios culturais no Rio de Janeiro, prédios públicos, funcionavam sem autorização. Essa falha foi constatada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, e a informação é que seriam vistoriados. Eu tenho minhas dúvidas se isso realmente aconteceu e se permanece esse estado de coisas, não só no Rio de Janeiro, mas em atenção a todos os serviços públicos que sofrem problemas orçamentais ou problemas políticos, mas que a gente acaba perdendo uma grande parte do nosso acervo. Com relação ao incêndio da Boate Kiss, mais de 100 denúncias foram feitas no Rio de Janeiro naquela época, e o próprio comando do Corpo de Bombeiros afirmou que não tinha gente suficiente para fiscalização.
Será que isso está sendo cumprido a regra agora? Será que nós estamos tendo o devido cuidado, o gestor está tendo o devido cuidado de zelar pela segurança das pessoas que transitam nessas boates, cinemas, teatros? São edificações culturais e que têm que sofrer a mesma fiscalização e planejamento que todos os outros que eu já citei aqui. Quais seriam algumas razões que poderíamos citar? Não haver prevenção nem planejamento. Improvisos e imprudências. Muita gente contrata que ele faz tudo num prédio ou numa edificação ou num shopping, em vez de contratar um profissional com a qualificação, com CREA ou com CAL, que são os registros necessários para dar a devida proteção a todos os sistemas de cada uma dessas edificações citadas. Colaboradores sem treinamentos atualizados. A modernidade e a complexidade das edificações está exigindo que cada vez haja um cumprimento desses treinamentos e qualificação dos funcionários. Subestimar a relação custo-benefício, isso diz muito aos fornecedores que são contratados nas edificações. Às vezes, conforme diziam nossos avós, o barato sai caro. Então, produtos que são comprados, instrumentos que são comprados, um preço mais baixo para atender o orçamento, em vez de atender a qualificação exigida, podem trazer consequências muito desastrosas. E desconhecer normas regulamentadoras de cada edificação, no contexto que ela vive, qual é a sua visão, qual é a sua utilidade, é uma outra razão que pode trazer esses acidentes, alguns dos quais nós vimos. Numa atenta observação, nós identificamos as ausências de funções da administração. Claramente, se formos olhar o diagnóstico dado a cada uma desses eventos, nós vamos ver que em algum momento uma dessas funções falhou. A visão estratégica do gestor, então, tem que ser de planejamento, organização, controle, coordenação e direção, uma maior qualificação e treinamento constante, conforme eu acabei de falar, de toda a equipe, sempre é constante isso. As edificações têm a mesma semelhança com organizações e empresas. Então, elas são organismos dinâmicos que precisam seguir a atuação à semelhança de empresas e organizações. A modernidade e complexidade das edificações exige estratégia e agilidade. Vidas e patrimônios podem ser salvas se houver uma prevenção de acidentes que podem causar perdas irreparáveis se não forem seguidas. As atividades inerentes ao gestor de edificações passam por essas categorias que eu vou passar para o Carlos agora, entrar no detalhamento, que é a gestão organizacional, administrativa, operacional, acessibilidade, recursos humanos, tudo que uma edificação hoje exige do gestor. Carlos? Ok, obrigado, Alberto. Colegas administradores, a nossa atividade, quando estamos no gerenciamento de alguma atividade que requer o emprego do nosso conhecimento que adquirimos na academia, parece simples, mas não é tão simples assim quando você começa a se deparar com alguns problemas. Tá? Eu vou ver se consigo ser feliz aqui em identificar algumas coisas para vocês, para uma pronta reflexão. Essas modalidades de gestão que são necessárias de serem desenvolvidas quando você está à frente de uma organização, tá? Elas têm que ser destacadas, tá? E eu, inicialmente, gostaria de imediato apresentar alguns benefícios do uso dessas atividades. Tá? Quando você tem por conta desenvolvimento de atividades organizacional, tá? Eu acho que a primeira coisa é você saber que tipo de procedimento de gerenciamento você vai desenvolver, tá? Na edificação, na infraestrutura predial que lhe foi confiada. Tá? Então, eu acho que é muito importante já ter uma ideia qual é o foco principal
daquela infraestrutura predial? É um comércio? É residencial? É misto? Né? É da área de educação? Então, para que você possa estabelecer os procedimentos mais adequados para você desenvolver, tá, todas as atividades inerentes àquele tipo, tá, de edificação. Consequentemente, você vai se preocupar com a contratação de pessoal, quer seja efetivo, quer ser terceirizado, tá? Os serviços que vão ser demandados para que você possa atender satisfatoriamente quem delas utilizam, usufruem, tá? Ou até mesmo tem a propriedade, tá? E tendo sempre a preocupação de toda essa atividade agregar aquela infraestrutura a valorização adequada. Tá? Consequentemente, você vai se preocupar agora um pouco mais com os dispêndios que você possa advir ao emprego dessas atividades. Então, você deve estar sempre atento a uma gestão econômica. Você precisaria ter, talvez, tá? Talvez não, você precisa ter realmente uma previsão orçamentária, um controle de caixa, verificar, entende, os gastos ou a possibilidade de futuros investimentos. Então, isso, de fato, valoriza, entende, todo o seu trabalho no gerenciamento e no direcionamento da sua equipe de trabalho para o sucesso, entende, do foco principal daquela infraestrutura predial a qual lhe foi confiada. Tão importante quanto isso seria também você estar sempre atento à segurança de quem lá, entende, usa aquela estrutura predial. Tá? Portanto, você tem que ter conhecimento das normas de segurança, como elas são implementadas, entende? Se elas de fato estão atingindo o objetivo que você quer com relação ao acesso àquela edificação, para que não haja, entende, contratempos e outros sinistros, como até citou o administrador Alberto Levitan. Esses benefícios, entende, a gente costuma dizer que deve ser aplicado, tá, para uma gestão adequada ao gerenciamento da infraestrutura que lhe foi confiada, entende, a desenvolver. Tá? Justificativas para isso não falta. Tá? A gente pode citar algumas coisas, entende, como sendo necessário ter esse tipo de atuação. Muito embora, hoje, o desafio é um pouco maior, né? Porque hoje nós nos deparamos com edificações modernas, complexas, tá? O uso constante da automação, o uso constante da informática, da tecnologia, que foi justamente o início da palestra do administrador Alberto, ao andar pela rua e se deparar, entende, com grandes construções, tá? Cuja engenharia embarcou ali modernas tecnologias, modernas inovações, automação. Então, há necessidade de você ter esse conhecimento ou estar preparado para um gerenciamento considerando essas estruturas físicas que você precisa conhecer como conduzir, tá? Através de uma manutenção, de uma operação, ou seja, esse processo de gestão requer, tá, que você se mantenha atualizado com esses avanços tecnológicos. Tá? Essas edificações a gente costuma entender que são organismos dinâmicos, eles mudam constantemente. Tá? Tem uma nova tecnologia que foi colocada no mercado, que a engenharia se apropriou e colocou numa infraestrutura predial que você, tá, tempos depois, vai estar lá se preocupando em manter, tá, se preocupando em ter pessoas especializadas para poder gerenciá-las, conduzi-las. Tá? Hoje, por exemplo, você entra numa edificação, quer seja ela mista, residencial, comercial, tá? Você tem uma identificação, você passa ao adentrar, você passa por uma portaria que você é fotografado, você às vezes tem os seus registros pessoal anotado. Tá? Isso tudo pode repercutir mais adiante em algum problema que você vai ter que, além de dimensionar, saber como conduzir. Tá?
Você hoje tem alguma legislação que dá uma proteção a esses dados privados, então você precisa ter isso bem organizado, você precisa ser conhecedor dessa evolução para que você possa empregar a gestão adequada naquele tipo de edificação. Tá? Como foi citado pelo administrador Alberto, apesar de você ter todas essas preocupações, sinistros não acontecem, pô, tá? É inevitável. Ele ainda há pouco citou exemplo aqui, estamos todos nós aqui confortáveis, tá? Mas pode ter havido uma falha aqui no aparelho de ar-condicionado e, consequentemente, isso dá origem a um incêndio, a uma destruição de um patrimônio, entende? Enfim, talvez porque ele não tenha sido feito a manutenção adequada, no tempo certo. Isso são coisas que passam, entende? Pela gerência e pela atribuição do gestor. Ele tem que estar consciente disso e ele tem que saber que isso pode acontecer. Então, se prepare para tal. Tá? Antes de falar um pouco sobre o gestor, eu queria fazer só uma reflexão do papel do gestor na condução, na responsabilização de uma infraestrutura predial, de uma edificação, quer seja ela de que tipo for. Tá? Eu tenho certeza que quando você é demandado para esse tipo de atividade, tá? Quando você é convocado, entende, para assumir essa responsabilidade, tá? Ou você já estando, ou você ingressando, eu acho que primeiro você tem que ter uma visão geral daquilo que você vai enfrentar. Tá? No início, tá? O administrador Alberto falou lá que a gestão é uma ação, um objeto, uma atuação precípua, tá, da administração. Claro, estou de pleno acordo com isso. Mas eu quero ser mais incisivo. Tá? Eu quero dizer o seguinte, administrador é objeto, não, é ator intrínseco da área de gestão. Pô. E, consequentemente, da administração. Então, se você é administrador, você tem que saber gerenciar. Pô. Tá? O que é gestão? É você conduzir os meios, quer sejam materiais, humanos, financeiros, da forma mais adequada possível para você atingir esse objetivo, que é dar conforto, qualidade, tá? A quem dessa estrutura vai se beneficiar. Por isso, quando ele diz que há necessidade de se preocupar com vidas e patrimônio, tá? O gestor, tá, tem que estar suficientemente preparado para que evite acidentes, como aqui foi relatado, que são, por via das vezes, irreparáveis. Tá? Feito essa, reflexão com vocês, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre o perfil do gestor. Veja bem, ele pode se deparar com edificações com essas características. Tá? Vocês vejam aqui do lado esquerdo, tá? Isso aí pode ser uma edificação que concentre atividades de serviço, como consultórios, tá? Escritórios, das mais diversas atividades, né? Contabilidade, clínicas, tá? Todos com uma forma, tá, de desenvolver suas atribuições nem sempre coincidente. No entanto, a gestão que se aplica aí tem que atender a todos e bem a todos. Tá? Do outro lado, você vê ali uma edificação, tá, que se caracteriza por atividade mais comercial, como, por exemplo, um centro comercial, um shopping, tá? Um pouco diferente da esquerda. Tá? A sua gestão tem que estar focada nessa atividade fim dessa estrutura predial. Tá? Então, consequentemente, se você está falando de shopping, onde você pode ter uma área de gastronomia, tá? Você tem que ter área, entende, de descarte, você tem que ter área de abastecimento, tá? Você tem que ter manutenção dessa infraestrutura predial adequada a esse tipo de negócio que ali é desenvolvido. Então não é trivial. A gente precisa estar reparado para enfrentar esses problemas que se tornam diários. Fácil? Não é fácil. Mas nós somos administradores, pô, tá?
O que nós queremos agora é discutir com vocês ou apresentar a vocês que as técnicas e práticas administrativas que nos ensinaram lá até na academia, elas são perfeitamente aplicáveis, entende? A essa atividade. Tá? Em todas, transversal. Evidentemente que uma precisa ser mais ajustada ou mais priorizada do que uma outra. Mas são fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, planejamento, diagnóstico. Tudo isso é fundamental para você ter um bom desempenho. Tá? Eu acho, tá, que para você ter êxito nisso, o gestor, tá, quando é chamado para esse tipo de atribuição, ele precisa ter esse perfil que vocês estão vendo aqui. Tá? Primeiro, tá, eu acho que é um executivo, sim, dependendo do porte, tá, do que você vai administrar, você tem que vestir esse uniforme. É sim, cara, um executivo, sim, de grandes organizações. Você vai liderar a equipe, você vai tomar decisão, você vai organizar procedimentos. Tá? Então, isto tem que estar rigorosamente, tá, internalizado, tá, no seu trabalho. Tá? Então, o gestor, de fato, tá, ele tem estabelecer um planejamento para que a equipe que ele conduz atinja os objetivos daquela infraestrutura coordenal a qual a ele foi confiado conduzir. Tá? O gestor profissional, na nossa visão, com o grupo de trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, entende? Tem que ser capacitado, ele tem que estar sempre atualizado com os sistemas, entende, de infraestrutura predial, com essa modernidade que hoje é colocada no mercado, tá? Para valorizar esse patrimônio, para dar proteção às pessoas que de lá se utilizam. Tá? A função do gestor, todos sabemos, já foi citado aqui pelo Alberto, tá? É um líder, ele é um condutor. Ele é um condutor de pessoas. Tá? Então, ele precisa, tá, ter a organização, a planificação de suas atividades e que elas precisam ser organizadamente repetidas, tá? Para que a avaliação do seu desempenho possa ser avaliada e, evidentemente, se necessário, fazer alguns ajustes, algumas correções. Tá? É necessário também conhecer a legislação, de uma forma geral. Tá? Você poderia dizer que o gestor ele também tem um perfil generalista. Ele não precisa se aprofundar especificamente em determinado preceito da lei ou artigo da lei. Ele precisa saber se cercar de pessoas que possam dar a ele esse suporte de entendimento no estabelecimento de alguma atividade, tá, gerencial. Tá? Eu entendo que isso é, de fato, um dos atributos, tá, do gestor profissional de edificação. Tá? O que entendo ainda que seja de grande importância para o gestor profissional de edificação. Tá? Ele está suficientemente capacitado para assumir essa responsabilidade, esse tipo de atuação. Tá? Eu colocaria, então, como título principal, tá, a capacitação do administrador, tá, como um gestor profissional de edificações. Eu estou falando de edificação. Tá? Claro, o administrador pode exercer várias outras funções. Como aqui eu estou falando de edificação, tá, eu estou pontuando que ele precisa estar suficientemente capacitado para dizer que ele é um bom gestor profissional em edificações, conhecendo todas aquelas modalidades, tá, que foi mencionada pelo Alberto Levitan, tá, e empregá-las no seu dia a dia, assumindo, entende, as atribuições inerentes àquela modalidade de gestão necessária ao bom desempenho de suas funções. Tá? Ele tendo uma qualificação profissional, tá? Ele vai, evidentemente, utilizar as técnicas de ciência administrativa no bom êxito do seu trabalho. Tá? As edificações hoje se tornam um grande desafio, principalmente para nós administradores um pouco mais antigos, que
na época acadêmica, talvez não tivéssemos tantos exemplos como nós temos hoje com relação à modernidade dessas edificações complexas. Há algum tempo atrás, o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo era considerado um dos prédios mais modernos da América do Sul. Hoje nós já temos tantos outros mais prédios aí interessantes, modernos, tá? Como, por exemplo, um prédio desse de serviços, né, moderno, o empresário, o dono de uma sala, de uma empresa que tem sua sede ali, ele, ao apertar, tá, um comando como esse que eu estou usando aqui, tá, já chama o elevador, já acende a luz do seu escritório, já liga o aparelho do ar-condicionado. Tá? Enfim, isso tudo requer um conhecimento para quem está administrando toda essa infraestrutura predial possa prestar um serviço de qualidade, quer seja de manutenção, de segurança, tá? E de uso de essas facilidades que aquele processo construtivo, tá? Cuja engenharia incorporou várias inovações, tá? Tecnológicas, vários avanços, tá? Colocou ali para você, entende, se virar e conservar. Tá? Bom, então eu acho que o gestor ele precisa estar constantemente, tá, se aperfeiçoando. Tá? Ele precisa estar constantemente acompanhando essa evolução tecnológica do processo construtivo das grandes edificações, tá? Garantindo aos usuários qualidades, né, e a todos os envolvidos no uso daquela edificação. Tá? O Alberto identificou 6 grandes modalidades, entende, de gestão. Nós destacamos algumas que julgamos talvez importantes de serem empregadas, né, dentre tantas outras mais, dependendo do tipo, né, da edificação que nós temos que abordar. Mas falando de gestão organizacional, quando a gente fala do tipo de gestão, a gente tem que ter conhecimento, tá? Qual o sistema organizacional daquela edificação. Quando eu falei ainda há pouco, qual o foco principal? É comércio? É indústria? Tá? É educação? É saúde? Tá? Temos no grupo, como eu falei no início, nosso grupo é bem diversificado. Né? Nós temos um colega que tem muito bom conhecimento em gestão hospitalar. Tá? E ele nos ajuda e muito com as suas observações, com as suas vivências nessa área. E, consequentemente, nos traz, tá, afirmações, conceitos, sugestões de como aplicar as técnicas de administração que nós aprendemos lá na faculdade, no banco escolar, tá, adaptada ao bom êxito da coordenação de ações administrativas. Tá? Com isso, a gente pode, de uma certa forma, coisa que eu particularmente julgo ser de suma importância, não iniciar de qualquer forma esse tipo de gestão organizacional. O que eu considero tão importante, tá, quanto ter um bom desempenho, é você primeiro parar e fazer um diagnóstico daquilo que você vai enfrentar, procurar estabelecer referência, indicadores financeiros operacionais, manutenção, como bem citou o administrador Alberto, talvez aqueles sinistros todos que foram relacionados poderiam ser evitados se tivesse os indicadores de quando deve ser feita a manutenção preventiva, a preditiva. A corretiva já aconteceu, temos que fazer de qualquer forma, mas isso ajuda muito. Tá? Outro instrumento interessante, tá, que ajuda bem o administrador, ao gestor, é você estabelecer um plano de ação. Pega esses indicadores e temiza, entende, com as necessidades operacionais e organizacionais que você tem que desenvolver. A gerência é sua, a gestão é gerenciamento, é condução. Tá? E você, então, estabelece, tá, um elenco de prioridades, como tem que fazer, quando vai fazer e por que vai fazer. Tá? Noções gerais sobre a legislação e a normatização, isso você não pode deixar de conhecer.
Você não precisa ser um profundo conhecedor desse assunto, mas você precisa saber que isso existe e que isso vai dar suporte às tuas iniciativas, tá? E, consequentemente, toda atividade que você venha desenvolver, que tipo de impacto isso pode ter em obrigações fiscais, tributárias e coisas correlatas, tá? Na gestão administrativa, uma preocupação, eu acho que de maior importância para o gestor, principalmente na área de edificações, é pessoal. É pessoal. Tá? Você precisa ter pessoal adequado para dar o apoio, conforto a várias atividades naquela edificação. Ainda há pouco eu citei. Né? Um prédio com escritório, contabilidade, clínica, consultório médico, tá? Serviços financeiros, enfim. Tudo esse pessoal tem uma atividade que eles vão perseguir. E você tem que dar apoio dentro dessa infraestrutura predial para que tudo isso aconteça. Corretores limpos, iluminados, área de escape, área de descarga. Tá? Isso tudo faz parte do gerenciamento, tá, dessa edificação e é atribuição do gestor. Tá? Ele não é que vai arregaçar a manga e ele fazer cada uma dessas. Tá? Ele tem que saber, tem que estar, consciente da necessidade dessas atividades para poder orientar, conduzir, avaliar e monitorar, tá? Apresentando resultados. Tá? Quanto ao aspecto financeiro, eu já citei ali a preocupação sempre de redução de custo. Isso é importante porque para que você possa desenvolver essa atividade, alguém está pagando. Quem está pagando são os usuários dessa edificação. É o médico, que tem lá um consultório, é o dentista, que tem o seu consultório, ou talvez seja o contador, que montou lá, o seu escritório. Isso eu estou falando daquela infraestrutura de serviço. Se eu for pensar em shopping, comércio, é o lojista, tá? Tem que ser algo que ele possa pagar rotineiramente. Tá? Portanto, se é um ponto comercial, você tem que pensar o acesso, dos seus clientes, como chega. Tá? Você tem que talvez pensar, na hora de concordar com um aluguel, uma alocação de uma loja, tá? Saber se ela não é conflitante com a que tem no outro corredor, com o andar de cima. Isso tudo é gestão, isso tudo é gerenciamento. Você é responsável, você é chamado. Além de dar satisfação, tá? Provavelmente dentro dessa instituição, um conselho, um corpo consultivo. Tá? Se for só ao investidor, ou seja, o dono daquilo tudo, é mais fácil. Mas às vezes não é. Às vezes são 3, 4 pessoas, ou pode ser até um condomínio, né? Pode ser até um condomínio. E pior ainda, se é um condomínio com atividade comercial mista. Tá? Em cima funciona residência, embaixo você tem restaurante, tem teatro, tem casa de show. Pô, olha a loucura. Olha a loucura. Tá? Você tem normas que regulam? Tem. São adequadas? Sim, ok. Saber interpretá-las? Tá? Então, não é trivial. Então, você precisa estar sempre atualizado, tá? Com essas informações, com essas obrigações, tá? Com esses procedimentos, para você ter um bom desempenho. Tá? Quando eu falo aqui de gestão de contratos, eu estou me referindo, a quem te presta o serviço, a quem você contrata, o teu fornecedor, tá? Você enquanto gerente dessa estrutura predial. Tá? Se lá você tem comércio e tem área de gastronomia, você tem que pensar aí em área de descarte, você tem que pensar em área de carga, tá? De abastecimento, tá? Funcionamento, horário, lei do silêncio. Tá? Veja como as coisas começam a ganhar um corpo maior do que aquele que inicialmente a gente estava aqui relatando. Então, quando eu volto a falar sobre diagnóstico, plano de ação, isso dá muita resposta a todas essas necessidades. Quando eu falo, inicialmente sobre visão global do administrador, ou seja, ele foi demandado para gerenciar. Dá uma olhada. Tem uma visão global. Veja você, administrador, inserido na administração daquilo.
e veja quais são as necessidades que você precisa, então, desenvolver para que você tenha êxito nisso tudo. Tá? Bom, hoje eu queria só fazer mais um destaque aqui dentro da área de gestão administrativa, que é algo que preocupa atualmente a todo e qualquer gerente, é essa Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi criada mais para empresas. Como a gente, no início, inclusive com o comentário do administrador Alberto, que o gestor, tá, ele, ao assumir a coordenação, o gerenciamento de uma edificação, ele tem que pensar como sendo de uma grande empresa, de uma grande organização, tá? Ele tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso porque você, por questão de segurança, outras atividades que você venha desenvolver para dar conforto aos usuários dessa edificação, você, às vezes, se utiliza de registros pessoais, privados, tá? Não só de quem está adentrando essa edificação como usuário, como aqueles que estão fornecendo algum serviço a essa infraestrutura predial. Então, há de se ter um controle disso. Hoje em dia, um sistema informatizado, tá, dessa lei é sempre adequado e você precisa ter as suas ressalvas com relação à utilização de toda essa informação para você não ter complicação futura. Tá? Eu sigo mostrando a vocês que o que se aplica aqui na área de serviço, em termos de gestão, não necessariamente você tem que aplicar aqui na área de educação, tá? Mas uma coisa eu garanto: ciências administrativas, práticas administrativas, conceitos administrativos que nós aprendemos, tá? Tanto pode ser utilizado aqui, aqui, aqui e aqui. Elas precisam só ser ajustadas. Mas é mesmo. É mesmo. Cash flow, tanto você pode usar aqui como pode usar aqui. Tá? Plano de ação, pode ser aqui como aqui. Tá? Ela só precisa ser adequada ao tipo de gestão para a qual você foi chamado a desenvolver. Tá? Seguindo, então, eu só dou um destaque aqui a essas técnicas e práticas que eu estou me referindo com frequência. Tá? Uma gestão sobre acompanhamento de orçamento caixa é fundamental, é primordial, está lá. Você, além de ter, tá, a possibilidade de fazer até um contingenciamento para sinistros, como esse que foi colocado aí pelo administrador Alberto, você também pode, tá, ter informações para que tipo de investimento é necessário ser feito, tá, para valorizar esse empreendimento que lhe foi confiado. Tá? A gestão de contratos, eu estou me referindo a quem você demanda necessidade de serviços especializados, tá? E quem você demanda, tá, serviços adequados para determinada atividade. Um exemplo, tá? Tem uma lei, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, uma norma, tá, que obriga o gestor, de 6 em 6 meses, né, fazer uma limpeza dos reservatórios de água potável da infraestrutura predial, daquela edificação. Tá? Normalmente o pessoal faz anualmente, né? E tem uma regulamentação, que além de você ter essa obrigação, você tem que apresentar, né, o índice de potabilidade daquela água, entende? Que é disponibilizada para todos. Né? Claro, a gente confia bastante nas nossas concessionárias de abastecimento de água potável, mas nem por isso você é desobrigado de ter essa preocupação, de ter essa informação. Tá? Aí começa a imaginar, por exemplo, se num daqueles prédios lá que eu falei que possa ter um escritório ou uma clínica, se tivesse ali instalado uma clínica de hemodiálise cuja a principal importância é ter água de boa qualidade. Se descuida disso. Olha o transtorno que você está trazendo para alguém que você se comprometeu a atender adequadamente, tá? Na instalação predial que você ofertou, entende, para o desenvolvimento daquele negócio.
Então tem que estar atento a tudo isso, tá? Por isso que a gente fala, tem que ter a gestão adequada ao tipo de edificação que você vai gerenciar, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu já comentei, eu acho que não há necessidade mais de falar a respeito, tá? E eu passo à frente destacando essa planilha aqui, onde eu chamo de diagnóstico e planejamento da edificação. Começar por aí fica muito mais fácil o nosso trabalho. Fica muito mais fácil o nosso trabalho, tá? A gente tem que ter a visão global, nos colocarmos dentro do problema, que é a gestão, e se utilizar do ensinamento da ciência, da administração, para ter um bom desempenho, tá? Então, sobre gestão operacional, eu não vou me deter muito a isso, porque o administrador Alberto falou sobejamente sobre sinistros, tá, que poderiam ser evitados, se não totalmente evitados, pelo menos muito minimizados com relação ao que vem depois, se for observado, entende, algumas dessas atividades, principalmente quando a gente fala de vistoria predial, que é um preceito até legal, tá? Não podemos nos descuidar disso. E ter a garantia, tá? A salvaguarda de fazer os seguros adequados para que isso acontecer, você ter justamente a recuperação daquele patrimônio, tá? Gestão de recurso humano, nós já falamos aqui muito a respeito, tá? Dependendo da atividade que você venha desenvolver dentro dessa estrutura predial, talvez seja preferível você trabalhar com terceirizado, porque vai lhe sobrar talvez mais tempo para você se dedicar a outras estratégias, a outras questões, tá? Ou ter um pessoal efetivo, onde você possa valorizar, conduzir, treinar, aperfeiçoar para ter um bom desempenho, tá? Nisso fica caracterizado nesse slide, como eu chamo aqui de segurança e vigilância nas edificações, a gerenciamento de serviços para esse fim, tá? E que possa garantir um bom financiamento, tá, a todos que lá utilizam aquelas instalações, tá? Nós avançamos um pouco e falamos sobre gestão de acessibilidade e sustentabilidade, principalmente acessibilidade, tá? Hoje tem um amparo legal que pessoas com deficiências físicas, tá, precisam ter acesso adequado a esse tipo de prédio, tá? Isso todo eu acho que nós já vimos no dia a dia, mas eu vou dar uma complexidade um pouco maior. Suponhamos agora numa edificação edilícia, ou seja, residencial, né, o uso de área comum. Talvez o uso de uma sauna, o uso de uma piscina, tá? Se você vê escada, quer dizer, o cadeirante não pode usar, ele vai pagar a mesma cota de condomínio que você paga, pô. Não tem direito, pô. Tem que pensar nisso. Tem que ver isso. Tá? Acesso, entende? Acionamento da luz. Talvez seja melhor botar um sensor, né, de presença. Tá? E os corredores, será que tem corrimão? Isso tudo é gerenciamento, pessoal. Isso tudo é gestão. Isso tudo tem que ser... É simples, né? Mas tem que estar lá dentro do teu planejamento, dentro do teu mapa, dentro do teu plano, tá? Tem que estar lá no seu monitoramento, no seu acompanhamento, verificar se aquilo está perfeito, se precisa de manutenção, se precisa trocar, se precisa pintar, se está atendendo, se não está atendendo. Isso é gestão, tá? Sustentabilidade é o que todo mundo quer, isso é bom. Tá? Você pode até ter receita nessa edificação, tá, aplicando uma gestão adequada de sustentabilidade. Aproveitamento da energia solar, por exemplo. Coleta de lixo reciclado. Aí. Reuso de água. Isso tudo traz receita. O gestor tem que estar atento a isso. Hoje em dia, para você fazer essas adaptações em prédios antigos, eu acredito que seja um pouco difícil, mas é possível, tá? Eu fico imaginando ou o síndico, ou o gestor, ou o administrador desses prédios, entende, que está sendo feito o retrofit, tá, no centro do Rio de Janeiro. Ali, conhecido, né? O antigo Hotel Glória. Tá? Prédio antigo. Você jogar ali dentro modernidade, e você jogar ali um viés
com o olhar de sustentabilidade, de acessibilidade, vai trazer uma complicação para o engenheiro. Bom, eles lá se viram e a gente depois mantém, tá, essas inovações, essas adaptações que ele faz. Mas é possível, tá? Bom, responsabilidade ambiental, quando eu falo de coleta de lixo, entende? Gestão ambiental, economia da água e energia, isso tudo eu vou passar por aí. E acho que ali, quando eu falo de obras, né, em vários níveis, tá? Eu acho que o mais importante é se você dispõe, tá, de um conselho, de uma equipe de apoio, tá, que possa se comunicar com os demais usuários dessa instituição, é sempre bom, porque se você tiver a conscientização de todos que participam, né, até pecuniariamente, tá, para que você faça uma boa gestão, eles precisam ser ouvidos também. Tá? Por último, então, eu destaco que vale a pena a gente desenvolver a atividade de gestão de relacionamento. Esta aqui, sim, essa aqui é meio problemática, né? Se eu for pensar em atividade comercial, tá, de repente, né, eu tenho que administrar o proprietário de uma loja, tá, numa infraestrutura comercial, tá, que está batendo de frente com a loja do corredor, né, seguinte, porque vende produtos, né, contraditórios aos seus interesses. Isso causa um problema do diabo. Se eu for falar em edificações residenciais, aí é uma infinidade. Então, o gestor, pelo menos, tem que ser aquele mediador, ele tem que estar sempre bem equilibrado para poder moderar esses conflitos. Tá? Às vezes, ele precisa reconhecer até alguma expertise para auxiliar, mas o importante é ele tentar harmonizar socialmente esse ambiente. Tá? Aí é uma questão muito mais pessoal, tá? Mas tem técnicas para isso. Tá? Você tem aqui, entende, acordos, né, que você pode mediar. Precisa talvez chegar aí na justiça, mas você pode mediar esses acordos e ter sucesso no teu gerenciamento. Tá? Bom, quero finalizar dizendo e mostrando, tá, que essa planilha ela é intencional para mostrar ao gestor, ao administrador de edificações, que ele não tem que sentar na cadeira dele e apertar um botão, tá, e achar que as coisas vão se resolver. Tá? Ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, se capacitando, porque coisas novas estão surgindo a cada dia. Hoje a gente fala muito em inteligência artificial. Eu vejo alguma coisa, tá, nessas instituições modernas, o uso de inteligência artificial. Outras pseudos que não são chamadas ainda de inteligência artificial, mas eu vou fazer aqui uma extensão. São, na realidade, automação. Né? Mas veja só, quando você tem um sistema, tá, de botoneiras, por exemplo, de elevador, de um prédio comercial que tem 3, 4 cabines, né, de elevador, tá? E o software, entende, já determina se vai ser o 1, ou 2, ou 3, ou 4 a te atender primeiro, tá? Uma economia de energia. Isso é um programinha fácil, né? Você está lá na recepção, apertou o botão e diz, olha, acesso é no elevador 3, que vai levar para onde você quer. Isso nada mais é que foi, entende? É uma conjugação do sistema computadorizado, né, que todos nós sabemos que é uma equação binária, A mais B igual a B, tá? Que determinou que o 3, tá, vai atender ao teu chamado e não 2, e não 4. Tá? Não deixa de ser, entende, uma decisão artificial para o antigo ascensorista que estava lá dentro. Tá? Isso a gente está vendo com muita frequência. Tá? Eu acho que isso aqui é a bola da vez. Tá? O gestor tem que estar bem familiarizado com isso, que isso está se materializando constantemente. Tá? Um outro exemplo, tá? A gente vê muito isso em edificações residenciais, que são aqueles famosos condomínios na Barra da Tijuca, onde tem lá instalado um mini mercado. Que você, do teu apartamento, cara, manda pelo teu celular a lista de compra, inclusive o pagamento. Tá? Inclusive o pagamento. E aí, você tem que estar preparado, entende, para ter
o gerenciamento de situações como essa, ou talvez até o ponto de carro alugado, que já tem lá um representante, enfim, essas coisas todas, tá? Eu acho que são importantes, entende? O gestor está sempre atualizado, sempre se aperfeiçoando, tá? Não só ele, tá? Mas a equipe dele também, tá? Nós temos aqui uma pretensão, nosso grupo, tá? Nosso grupo é muito diversificado, como eu disse, são profissionais cascudos, boas experiências, passaram por vários desafios durante sua atividade profissional e ainda estão passando, alguns estão ainda em atividade, tá? Que nos traz todo esse elenco de informações que nós gostaríamos, então, de transferir, de passar para quem está começando ou para quem está nessa área e quer se aperfeiçoar, com a nossa pretensão. Nós temos uma proposta elevada à direção do nosso conselho, que é a realização de um curso. Tomara que a gente tenha tido a capacidade de convencimento e de mostrar, tá, a quem possa decidir pela realização desse curso, tá, que esse conselho de administração tem que ser o protagonista dessa especialização, como nós chamamos essa palestra. Tá? Se nós estamos aqui afirmando que, tá, gestão é uma ação precípua da administração, acho que nada melhor do que a entidade que conduz, tá, essa atividade, essa área de conhecimento, seja o protagonista disso. Eu vou confidenciar aqui uma coisa a vocês, tá? Só rápido comentário, como eu me sinto muito satisfeito em estar aqui presente e estar trabalhando nessa área, tá? Meus colegas que estão aqui, que me desculpem, que eu já falei isso para eles várias vezes, tá? Quando eu estava naquela idade ainda de tomar uma decisão, tá? Qual seria a profissão que eu deveria escolher para ter garantido a minha vida econômica e social, tá? Eu pensei em áreas humanas, tá? E vários amigos disseram, pô, isso não dá camisa a ninguém, rapaz, sai daí, tá? Nas áreas humanas eu pensei em administração, evidentemente, tá? Muito embora a tendência de todos os meus amigos fosse da área de saúde, tá? E pô, isso não dá camisa a ninguém. Ó, digo uma coisa a vocês, tá? A mim me deu muitas camisas, me deu, tá? Hoje eu não tenho que reclamar da escolha que eu fiz, tá? E o fato de eu estar aqui conversando com vocês é que eu me sinto na obrigação, tá, de retribuir essa área de conhecimento aquilo que me proporcionou, eu e minha família, tá? Então nós estamos, eu principalmente, e eu tenho certeza que o meu grupo também, estamos aqui no intuito de passar essa experiência, de passar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida profissional. É por isso que eu insisto aqui que o bom gestor ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, quer seja na área de ciência administrativa, vou pedir auxílio ali, eu acho que eu apertei aqui o botão, eu acho que foi empolgação, entende? Tentar passar para vocês, tá? Essa minha inquietude, tá? Nesse trabalho que a gente está pretendendo desenvolver. Eu cheguei realmente ao final, tá? Eu queria, então, devolver a fala aqui para o nosso administrador Eduardo Levitan, tá? Perdão, Alberto Levitan, tá? E, mais uma vez, ressaltar, esse grupo é muito bom, rapaz, esse grupo é muito bom, tá? E ele está sendo muito bem coordenado e conduzido pelo Alberto Levitan, profissional de larga experiência. Não, onde ele parou, cara. Que sabe bota conduzir no número 50 para ver onde é que é. Transparência, com honestidade e com afinco aquilo que nós desejamos. Obrigado pela tolerância e paciência de vocês. Eu continuo aqui, entende? Se houver necessidade de algum outro esclarecimento ou algum outro de indagação, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Roberto. Não sei se eu vou continuar a palestra, porque o Carlos foi tão detalhista, ele entrou em tantos assuntos técnicos, ele deu uma diversidade tão grande, mas eu vou continuar assim. O que o Carlos está insistindo em falar, e eu insisto também, desde a minha formação profissional, é que o nosso, pelo menos onde eu me formei, o nosso objetivo é ser um gestor, um administrador generalista. Nós temos que conhecer um pouco de cada área e nos cercar de bons assessores e serviços terceirizados
e uma boa equipe sendo treinada constantemente. A multidisciplinaridade nas edificações, ela é evidente. Toda vez que você entra numa edificação, qualquer que seja ela, como o Carlos afirmou, nós temos tipos diferentes de visão, de público, de relacionamento, de circulação de pessoas e constantemente você vê problemas operacionais diferenciados. A nossa intenção ao montar esse grupo de trabalho, que foi uma comissão aqui no CRA, e agora originou esse curso, que já foi aprovado pela direção do CRA, pela plenária, um curso que vai ser conduzido brevemente, provavelmente pela nossa área, Universidade Corporativa, ele mostra que para prevenção e planejamento das edificações, você vai ter que ter um amplo conhecimento para poder saber direcionar a execução de cada etapa que você precisar. Nós temos certeza que engenharia e administração podem e devem trabalhar juntos na manutenção e na consequência de um planejamento das edificações. Eu trabalhei em mais de 120 laudos de autovistoria predial, executando junto a engenheiros e arquitetos. Eu aprendi muito com esse pessoal. Eles têm umas técnicas que são fabulosas e eu acabei, inclusive, fazendo fotografias das partes que precisavam ser vistoriadas para poder fazer o laudo acompanhando os engenheiros. É um trabalho muito interessante. Não faço mais, não só pela idade, mas também pelo esforço físico que a gente deixa para os estagiários e para os engenheiros que estão com a competência legal e técnica para executá-lo. A manutenção pode ser preventiva, preditiva ou corretiva, dependendo do caso de cada edificação e com equipes variadas, porque nem sempre as mais simples precisam de toda a equipe qualificada nas outras edificações mais complexas. A inspeção predial é exigida por lei e deve ser feita por profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto. Elas estão obrigadas por lei a fazer em prédios residenciais, comerciais, mistos, prédios públicos, galpões, escolas, universidades, qualquer tipo de edificação dentro daquela especificação da lei de autovistoria é preciso realizar. Esses prédios são avaliados periodicamente e tem que ser executado aquilo que o profissional engenheiro ou arquiteto determinou a ser feito. Senão, essas edificações sofrerão punições pela incompetência em realizar aquilo que foi determinado, porque os acidentes podem ocorrer por causa disso, como vimos lá no início da palestra, nos vários problemas ocorridos, vários eventos, inclusive trágicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a lei estadual é 6.400 e as prefeituras do estado são obrigadas a fazer leis complementares. Isso está em plena validade. Repetindo coisas que o Carlos falou aqui de suma importância, são as vistorias e certificados obrigatórios, tanto da parte de Corpo de Bombeiros, quanto da parte de Engenharia e Arquitetura, os seguros obrigatórios que tem que ver para prevenir realmente aquilo que pode haver de incidente. Eu já tive um incidente na minha residência, que eu tive que mudar toda a instalação elétrica, e o seguro cobria e eu não sabia. Isso foi um erro meu, não foi um erro de gestão, foi um erro pessoal. Mas isso das grandes edificações tem essa cobertura de várias inclusive quando algumas edificações do tipo de serviços, os seguros cobrem inclusive o capital de giro, a parte de comercialização, né? Segurança contra incêndio, sinalização de segurança, extremamente importante, as vias de saída, as prevenções que são feitas para a circulação do pessoal, incluindo de acessibilidade. Muitos prédios antigos não conseguem fazer adaptações que a lei exige. Os prédios modernos todos já contêm as exigências, mas em alguns prédios antigos você vê, eu já vi prédio em Copacabana que a área social era distinta da área de serviço, não tinha intercomunicação. Se pegasse fogo aqui, as pessoas não conseguiam fugir. Uma parte das pessoas morreria e a outra salvaria porque não tem vários prédios têm isso lá.
Como eu falei, eu fiz várias vistorias junto com engenheiros e arquitetos, era um absurdo isso, mas era a legislação lá do passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas são muito mais complexas e muito mais direcionadas para a salvaguarda das pessoas, né? Uma comunicação eficaz com bombeiros, hospitais e delegacias para pronto atendimento. É preciso ser interrelacionamento com as entidades públicas, não só a sua brigada que resolve problemas, como a gente viu num dos slides, que a brigada, se não me engano, no Shopping Leblon, conseguiu rapidamente debelar o fogo e evitar pânico e qualquer incidente de maior proporção. Algumas normas necessárias, só para citar, a NBR 16280, todas as reformas dentro de condomínio têm que ser realizadas, elas têm que ser comunicadas, mas não só em condomínios. Em qualquer edificação você tem que comunicar ao gestor qualquer obra, porque se você modificar pisos, mexer em paredes que são estruturais e você colocar peso demais num lado do prédio, como foi na Avenida 13 de Maio, segundo o laudo que na época eu li, não sei se ele é o que validou, isso acontece de haver um incidente, né? Então, todas as obras têm que ser comunicadas ao gestor para ver que tipo de modificação está sendo feita, introduzida, quer seja na área de indústria, comercial, porque aquilo pode afetar todo o funcionamento e, logicamente, trazer perigo para os usuários e moradores. A lei a norma brasileira 9050, fala sobre a parte de deficientes com mobilidade. Eu já trabalhei numa ONG, uma ocasião da minha vida, que eu lidava com cegos, com cadeirantes, com surdo-mudos. Essas pessoas são extremamente competentes, extremamente inteligentes e precisam de liberdade, de espaço e de locomoção e ter toda a segurança, braille, sabe? A demarcação nos pisos, as sustentações. Por exemplo, você precisa ter em elevadores, para os cadeirantes, a parte de movimentação da cadeira, né? Uma característica muito interessante de você ver como essas pessoas exigem que sejam adaptados nos prédios. Em alguns prédios residenciais eu vi discussões em condomínio para fazer essas adaptações. A lei, repetindo aqui, é a mesma lei, a lei de realização de reformas e edificações. E aqui as orientações de projetos tanto servem para edificações novas quanto as existentes. Pensando no futuro, nos prédios verdes, uma construção sustentável tem que ter algumas características, inclusive nos Estados Unidos, essa certificação LEED, ela já atinge 160 países, que trazem todas as conformidades para atendimento do prédio verde com a área de meio ambiente e sustentabilidade. A pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo e para os presentes é: você atuando como profissional de gestão, seria interessante você ter essa especialização que, além de proporcionar uma boa remuneração, ela é muito importante na ajudar acidentes fatais e desastres nas edificações, conforme a gente viu nos primeiros slides? O nosso CRA, pensando nisso, aceitou a nossa proposta da constituição de um curso que atualmente são 40 horas, dividido em 2 etapas, e que ele traria já o protagonismo do CRA como representante da nossa categoria profissional em especializar pessoas que estão querendo mudar de emprego, estão sem emprego, pessoas estudantes que estão começando a se preparar para o futuro, entre outros que podem se especializar dentro dessa nossa pretensão. A nossa proposta, que já está aprovada no CRA, pelo nosso presidente Wagner e pela plenária, consequentemente, é a disseminação dos conhecimentos para administradores, estudantes de administração, gestores, através desse curso, que seria um curso chamado Gestão Profissional de Edificações. E o resultado esperado é o que o Carlos está
por favor, aqui sempre insistindo em preconizar. Sim, eu não tenho dúvida. Eu faço a seguinte colocação. Tá? Você, num processo seletivo, né? Você que está querendo entrar nesse mercado de trabalho, que é promissor, hein? Tá? Se tiver um certificado de uma instituição como o nosso conselho, tá? Informando que você, tá? É um profissional habilitado a exercer essa função de um gestor profissional de edificações, você não acha que você leva vantagem na concorrência com aquele outro que também está se candidatando a essa função? Pense nisso. Tá? Essa é a nossa intenção. Subliminarmente, tá? O que nós queremos é interagir com nossos colegas. Tá? Gestão é muito amplo, gestão é muito diversificado. Tá? A experiência que o nosso grupo traz hoje, tá? Talvez não seja tudo, tá? Que podemos apresentar, mas talvez com a interação de vocês, podemos aperfeiçoar isso. Uma coisa eu tenho certeza, tá? Isso a gente vai procurar deixar bem destacado. Tá? As técnicas e práticas das ciências administrativas, elas são empregadas por completo nessas atividades. Elas precisam ser moduladas para o objetivo final, né, do seu compromisso, de sua responsabilidade. Então, esse é o nosso propósito. Gostaríamos de transferir um pouco do nosso conhecimento, o conhecimento do nosso grupo, para aqueles que se interessarem por essa segmentação de mercado. A senhora está com alguma dúvida? Pois não? Sim, boa noite. Boa noite. Parabéns, professor, colega Carlos. Só um instantinho, por favor, Maria de Fátima. Sim. Obrigado pela sua presença. Eu só queria complementar dizendo que a administração ela é perfeitamente execuível em qualquer tipo de edificação. O que nós estamos querendo é realmente especializar pessoas que tenham a capacidade de gerenciar as edificações de uma maneira que não traga essas consequências desastrosas que nós temos visto no dia a dia, na mídia, de uma maneira cada vez mais destrutiva. Tá? A nossa intenção é que vocês se manifestem junto ao CRA para ver se o CRA consegue implementar esse curso inicial, primeiro módulo, que vai ser um módulo bastante detalhado, bastante especializado. As pessoas que fizerem o curso vão sair com certificado de especialização e numa concorrência de uma outra categoria profissional, não preciso citar nomes, que seja síndico por acaso, gestor por acaso, ou ele venha fazer o curso aqui, ou ele ceda o lugar para quem está qualificado para esse tipo de atividade. Tá? Agradecemos e passo a palavra a você, por favor. Desculpe a interrupção. Não, que é isso, Levitão. Boa noite, parabéns aí pela apresentação. Muito válido a apresentação dessa proposta de curso. Eu só venho aqui, no caso, não é nem dúvida, reforçar a importância mesmo da atuação do administrador na área de edificações e de gestão em geral. E uma coisa que você falou, Levitan, o que frisou mais a importância mesmo de um administrador, de um profissional capacitado, é aquela parte que você falou da questão do laudo de vistoria predial em relação aos engenheiros. Quem contrata um engenheiro numa edificação, né, qual seja ela, escola, creche, hospital, condomínio, é o administrador. Né? É o gestor que faz o contrato, é o gestor que escolhe a mão de obra, é o gestor que verifica, né, todas as manutenções, todos os processos que têm que ser feitos internamente. Então, assim, mais uma vez, a gente reforça a importância do perfil do administrador em vários setores da economia, principalmente nessa área condominial e de edificações, etc. Né? Essa é a primeira colocação. A segunda, que eu achei interessante também, a gente está falando muito de tecnologia, né? E de sustentabilidade.
São coisas que, às vezes, a tecnologia, ela não é que mata, mas ela prejudica a sustentabilidade, né? Pela ganância até da economia, do capitalismo, né? Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que, cada vez mais, né, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor e a sustentabilidade também, Claro. para que traga qualidade de vida para as pessoas, né? Exatamente. Então isso é importantíssimo, né? E a inteligência artificial, ela não vai substituir a inteligência emocional das pessoas. Então, assim, eu acho que a única coisa que me deixa esperançosa é isso, que nós precisamos ter inteligência emocional. Nós temos que ser pessoas com perfis multidisciplinares, como você colocou, mas, principalmente, que saiba lidar com gente, fazer uma gestão eficaz e humanizada. Parabéns pela apresentação, tá? E boa noite. Obrigada. Obrigado. E nós falamos muito em edificações, tecnologia, inteligência artificial, meio ambiente, tudo, mas o foco é o ser humano. Eu, particularmente, já fui envolvido como vítima, lógico que não sofremos nada, em 2 incidentes de incêndio, um nos Estados Unidos e um no Brasil, onde eu trabalhava numa empresa, que por coincidência o Carlos trabalhou nessa empresa também, embora a gente não se conhecesse. E é desesperador você ver que você está sem orientação para você sair daquela situação, com filhos, com pequeno, com família. Então, isso que me motivou, há anos atrás, a conversar com o Carlos e a gente começar a propor para o CRA esse curso. Isso tem uns 4, 5 anos. Essa ideia surgiu, nós somos amigos há um longo tempo, que o CRA nos uniu aqui, nós fizemos um curso de empreendedorismo e inovação aqui no CRA, e daí nos tornamos amigos, famílias amigos, e surgiu essa motivação. O foco é o ser humano, o foco de tudo isso é o ser humano. E o administrador, como o Carlos mencionou muito bem, na escolha dele ao sair para as ciências humanas, o foco é que a gente consiga fazer todo esse cabedal de conhecimentos, trazer tudo isso para que o ser humano tenha uma qualidade de vida melhor, longevidade e segurança. Aberto a perguntas, quem quiser. Bom, como nós temos, entende, administradores, colegas assistindo à palestra online, eu perguntaria se o Conselho recebeu algum questionamento, alguma pergunta, se nós podemos encerrar, então, a palestra. Tá? Antes de encerrar, eu só gostaria de parabenizar a senhora, desculpa, eu não sei o seu nome, senhora. Maria de Fátima. A senhora foi muito feliz nesse seu comentário final. Eu só queria acrescentar 2 coisas para corroborar naquilo que a senhora falou. Primeiro, quando a senhora fala da escolha da equipe, e o exemplo que o Alberto Levitan levantou sobre o sinistro no Shopping Leblon, tá? O comandante do Corpo de Bombeiro, naquele incidente, foi parabenizar a direção do shopping pela brigada de incêndio que debelou, entende, com muita propriedade o incêndio. Quem contratou aquela brigada foi o gestor, hein? Foi o administrador, corroborando com a senhora disse. Tá? Isso é muito importante. A outra coisa é com relação à inteligência artificial. Eu queria aqui só fazer uma lembrança de que recentemente o nosso presidente colocou um artigo na internet com a seguinte pergunta. Tá? O que é mais importante? É a inteligência artificial ou a gestão humanizada? Concordo plenamente com o que a senhora falou. Tá? Gestão humanizada. Eu vou citar um exemplo. Tá? A gente está cansado de ouvir no noticiário que o sujeito entrou em coma. Aliás, recentemente, há um mês atrás, tinha um garotinho aí que saiu na mídia, tá? Que ficou praticamente 1 ano, tá? Em coma. Tá? Se você utiliza a utilização artificial, tá? Que é justamente a leitura das máquinas, dos softwares, tá? Dos programas, tá? Todas as máquinas estavam apresentando resultado que ele estava morto. Ele estava morto. A gestão humanizada, tá? Fez o seguinte, vamos esperar um pouco mais. O garoto foi para casa. Então, gestão humanizada, realmente, o gestor, né? Ele tem que praticar. Não é a inteligência artificial que vai resolver o problema dele. Ok? Eu só queria fazer só esse depoimento, porque é uma coisa presente. Nós vimos recentemente
E eu queria corroborar com a sua intervenção, que foi muito feliz. Muito obrigado, viu? Bem, agradecemos a participação de todos, também Sim. dos nossos queridos administradores que Claro. deram essa excelente palestra. E agora encerramos a nossa transmissão. Boa noite. Muito obrigado.